Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá! Deus abençoe seu dia. Chegamos ao último capítulo desse livro, Revolucionando Relacionamentos. E esse capítulo 13 tem o título Conflitos são oportunidades e não derrotas. Mike Murdock diz assim: seu amigo lhe dá conforto, mas seu inimigo lhe dá um futuro. O maior líder da história da humanidade escolheu 12 homens para se relacionar com ele. Com esses homens, Jesus formou uma equipe e procurou estabelecer neles discípulos. Para cumprir esse propósito, o mestre não apenas ensinou com palavras, mas também ensinou com a sua vida. Uau, né? Deixa eu só grifar aqui também. Amor, serviço, compaixão, amizade, fidelidade não foram apenas instruções feitas com lábios, e sim foram verdades vividas por meio de postura. Uau! Durante praticamente 3 anos, os discípulos conviveram com o mestre na arte de se relacionar. No entanto, perto de Jesus ser crucificado, aconteceu uma discussão entre eles que pareceu contradizer tudo aquilo que eles haviam aprendido. E houve também entre eles contenda, sobre qual eles pareciam ser o maior. Lucas 22, 24. Esses conflitos entre os discípulos é chocante, exatamente pela contradição com o ensino que eles ouviram um tantão e viram na vida do mestre. Tudo que Jesus ensinava tinha a ver com ser o menor e não o maior, o último e não o primeiro, ser servo e não ser quem está sendo servido. Os discípulos, por meio dessa discussão, mostraram ainda que não haviam compreendido nada do ensinamento de Jesus. Nem sempre boas palavras ditas e bom exemplo visto significa que as pessoas à volta estão compreendendo a mensagem. Alguns líderes se desesperam ao ver contendas, conflitos que são contraditórios ao que foi ensinado por eles. Muitos preciosos líderes estão pensando em largar os seus postos, pois acreditam que o seu trabalho tenha sido em vão, ao ver atitudes dos seus liderados não sendo aquilo que ele esperava, segundo a palavra. Entretanto, não esmoreça. Se o mestre dos mestres passou por isso com seus liderados, nós também passaremos por isso. Aliás, ao observar mais de perto o comportamento dos discípulos, vamos ver que depois de quase 3 anos intensos de discipulado, esses 12 homens falharam bastante. Pedro cortou a orelha de um soldado e negou Jesus 3 vezes. Tomé não acreditou na ressurreição. Outros ficaram tristes e duvidosos do caminho de Emaús, sem contar que todos os 11 fugiram e a princípio não acreditavam, como Tomé, na ressurreição. Por isso, é tão importante que o líder tenha paciência com o erro dos seus discipulados, porque uma lição, ainda que aprendida hoje, não significa que será vivida no futuro. As pessoas erram no processo de aprendizado, pois, assim como os discípulos do mestre, podem se erguer, mudar e assim fazer a diferença na história, diante do fato de que o maior mestre e exemplo na vida de relacionamentos, depois de tantos ensinamentos, teve que lidar com conflitos de sua equipe. Precisamos entender que alguns conflitos, por mais que nos esforcemos, são inevitáveis em nossa caminhada. Depois de analisarmos questões intrapessoais e importantes princípios na área interpessoal, gostaria muito de dizer nesse último capítulo do livro
que a prática desses princípios eliminaria a princesa de conflitos dos relacionamentos. Contudo, dizer isso seria uma grande mentira. É verdade que a prática desses princípios vai evitar muitos conflitos e melhorar muito os nossos relacionamentos. Entretanto, quando lidamos com pessoas imperfeitas e nos deparamos com o fato de que não somos perfeitos, que também erramos, é impossível achar que não haverá alguma tensão nos relacionamentos. Na verdade, precisamos antes de tudo entender que conflitos não são em si destrutivos, mas possibilidades de aprendizado e amadurecimento. Depois da contenda dos discípulos, Jesus não demonstrava ira, espanto ou desespero com aquela situação. Na verdade, o mestre aproveitava a situação para reforçar o seu ensinamento. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são os chamados benfeitores. Mas não serei vós assim? Antes o maior entre vós que seja o menor, e quem governa que seja quem serve, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, 24, 27. Jesus não repreende o desejo deles serem o maior, porém ensina que esse status só se alcança por meio do serviço. Existe em cada conflito um grande ensinamento que podemos aprender. É fundamental que não façamos de uma tempestade num copo d'água diante do conflito, mas que desenvolvemos uma atenção para aprender. Existem algumas lições que não serão aprendidas na calma do dia a dia, e sim depois de lidar com situações difíceis. Muitas vezes é na crise que desenvolvemos um senso real de humildade ao ver nossas fraquezas e limitações. É na dificuldade que somos convidados a desenvolver domínio próprio, perseverança, paciência e esperança. Por essa razão, a Bíblia ensina. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Deus nos promete relacionamentos sem conflito. Deus não nos promete relacionamentos sem conflitos, mas muito crescimento em meio a eles. Ao lidar com pessoas difíceis, somos convidados ao exercício de aprendermos. Somos intimados na tribulação a retirar do campo da teoria os princípios que recebemos pela Bíblia e exercê-los. Esse exercício é fundamental para o nosso crescimento como indivíduos. No campo físico, sabemos que a falta de exercício pode gerar atrofia nos músculos, obesidade, uma série de complicações para uma vida saudável. No entanto, no campo interior, queremos muitas vezes viver uma vida aconchegada, parada, sem nos expor aos desafios. Não percebemos que sem exercício, a nossa vida acaba não sendo saudável e fica limitada a pequenos sucessos. Lembro-me de quando eu comecei a me exercitar na academia. Não tinha músculo com muita resistência. Não aguentava levantar pesos de 30 ou 40 quilos em determinados aparelhos. Por isso, precisei me exercitar com pesos de 20 quilos. Ao fazer isso, por um tempo, ganhei resistência muscular e consegui pegar outros pesos mais pesados. Muitas vezes, Deus quer nos entregar grandes desafios no futuro. Todavia, não queremos ganhar resistência no presente. Acabamos fugindo do exercício da palavra quando nos deparamos com situações ou pessoas difíceis e não percebemos que estamos perdendo a oportunidade de nos preparar para o futuro. Quem desafia mais você a exercitar o domínio próprio? Pessoas difíceis ou fáceis de amar? Seus inimigos ou seus amigos te desafiam a demonstrar o amor e a paciência? Tenho certeza que a resposta está nos inimigos e não nos amigos. Quando estamos demonstrando atitudes difíceis, ou seja, está no conflito a oportunidade de nos exercitar e nos preparar para grandes promessas do futuro. Foi por isso que antes de ser líder, Davi exercitou a honra
diante da desonra do complicado Saul. Por essa razão, antes de ser rei, Davi liderou pessoas complicadas dentro da caverna de Adulão. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ao ouvirem seus irmãos e toda a sua casa de seu pai e descerem ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Aliás, antes de lidar com esses homens na caverna de Adulão e com o rei Saul, Davi teve uma boa postura diante de um inimigo chamado Golias. Na verdade, vemos que a vitória de Davi sobre Golias nos ensina que inimigos não são o fim, mas meios de sermos promovidos. A traição dos irmãos de José foi o transporte dele até o lugar da promessa. A opressão de Faraó fez o povo movimentar e sair do Egito para uma terra prometida. Judas foi o canal que levou Jesus até a cruz e assim a ressurreição. Como afirmou o escritor Mike Murdock, seu inimigo obriga você a se movimentar. Seu inimigo é uma porta, não uma parede, para a próxima etapa. Seu amigo lhe dá conforto, mas o seu inimigo lhe dá um futuro. Seu inimigo não pode abortar o seu futuro. Ele é meramente o anúncio de que seu futuro está nascendo. De fato, melhor dizendo, não é exatamente o inimigo que nos promove, e sim a nossa boa postura diante dele. Ao lidar bem com pessoas difíceis, podemos crescer e sermos promovidos. O contrário também é verdadeiro. Na verdade, muitas pessoas, pela mágoa, ausência de paciência, aspereza, não lideram bem com conflitos e pessoas difíceis, e com isso, viram a qualidade e longevidade de seus ministérios diminuírem. Antes de lidarmos propriamente com pessoas difíceis e conflitos, precisamos aprender a valorizá-los. Precisamos entender que nenhuma atitude ruim nos impede de chegar ao sucesso. Mas sim, nossa reação a essa atitude. Existe um grande crescimento disponível em meio das crises. É enxergando o valor do conflito e da nossa reação ao mesmo que vamos aprender princípios práticos para lidar bem com conflitos. Lidando com os conflitos. Existem pessoas que acreditam que, se calarem sobre algo errado, vão evitar conflitos diretos em seus relacionamentos. As mesmas mantêm a tática do silêncio e não confrontam o erro para que o outro não fique chateado. Elas acabam sendo coniventes. Tendem a manter uma falsa paz pela ausência do confronto. Essas pessoas não percebem que o problema não resolvido já é um problema em si, pois, quando não lidamos com o que nos irrita em relacionamentos, podemos acabar respondendo erradamente em outra área, como forma de compensação ao que a pessoa fez. O outro não saberá por que continuará agindo mal, mantendo assim um ciclo de conflitos falsamente pacificados. Com o tempo, a tendência é que aqueles conflitos não resolvidos se tornem piores e acabem causando discussões grosseiras que podem destruir de forma terrível um relacionamento. Por isso, é fundamental não fugir de lidar com conflitos. Não adianta não adiar e achar que o tempo vai resolver a situação. Na maioria dos casos, o tempo não resolve nada, apenas agrava o conflito. Por isso, Deus nos chamou para nos calarmos e mantermos uma paz. Por isso, Deus não nos chamou para ficarmos calados e manter uma falsa paz. Ele nos chamou de pacificadores. O pacificador, como afirma o escritor John Bevere, não é aquele que se cala diante do conflito, mas é quem lida com o mesmo
para que haja paz. Ou seja, o pacificador não é uma pessoa que afirma que está tudo certo, tudo bem, quando não está. Ele é alguém que enfrenta a situação e procura pacificá-la. O pacificador entende a realidade que o comportamento não confrontado é um comportamento aceito. E esse comportamento aceito que machuca pessoas acaba cedo ou tarde sendo mortal para relacionamentos. Precisamos de coragem para lidar com comportamentos errados e corrigi-los. Entretanto, necessitamos fazer o conflito algo construtivos e não destrutivos. Para tanto, é fundamental pensarmos na forma que corrigimos e não apenas na correção em si. Cada pessoa e relacionamentos possuem uma dinâmica específica e cabe a cada um de nós discernir e ter sabedoria para lidar de forma particular com cada situação. Na verdade, tentar tratar todas as pessoas da mesma forma pode não ser um dos fatores do conflito. Jesus não tratou todas as pessoas iguais. Não tratou pessoas que assumiam seus erros do mesmo jeito que tratou os religiosos orgulhosos que agiam de forma hipócrita. Para uns, Jesus foi mais doce. Para outros, Jesus foi duro. Pessoas difíceis exigem formas diferentes de tratamento. É verdade que a Bíblia nos manda não fazer acepção de pessoas e amar a todas. Todavia, a forma por meio da qual demonstramos amor precisa ser diversa, porque as pessoas são diferentes e reagem de formas distintas. Existem pessoas para as quais basta apenas uma frase para fazê-la reconhecer o seu erro e pedir desculpas. Outras que precisam de mais argumentos e paciência para assumirem seus equívocos. Humilde ou orgulhoso, tranquilo ou apavorado, calmo ou brigão, perfeccionista ou desleixado, com quem você está lidando? Procure saber para poder buscar uma forma mais adequada de conversar e resolver o problema. Contudo, não deixe de confrontar ou conversar. Algumas das verdades para lidar com os conflitos que veremos a seguir irão nos ajudar a lidar melhor com eles, quando eles acontecerem, desde que tenhamos a sabedoria de adaptá-los para o conhecimento que temos acerca do outro e com a situação em questão. Uma das principais verdades que precisamos lembrar para lidarmos com conflitos é não levarmos para o lado da ofensa e sim a resolução do problema. Muitos problemas acontecem quando saímos da questão em si, para o lado pessoal, quando erguemos a voz e ofendemos a pessoa. Quando a questão, por exemplo, não é lidar com a indiferença do marido, mas ofendê-lo e chamá-lo de banana ou de burro. A grande verdade é que pessoas diminuídas tendem a ser agressivas e isso pode fazer a conversa uma grande briga e será mais destrutiva do que abençoadora. Mantenha estabelecido o foco de que a conversa é para resolver o conflito e não para atacar a pessoa. Determine isso mesmo, que o outro se altere. Mantenha seu tom de voz baixo e não deixe que as suas emoções atrapalhem. Se a raiva ou a mágoa estiver afetando fortemente o seu interior, ore antes e entregue isso a Deus. Peça ajuda ao Senhor, respire fundo. Se precisar e puder, adie até perceber que está mais calmo. Nesse processo, lembre-se as qualidades e a importância dessa pessoa. Quando temos um conflito com alguém, muitas vezes ficamos cegos e vemos apenas os pontos ruins dessa pessoa. Na hora do diálogo, é saudável comentar com a pessoa a respeito das qualidades também, das suas boas ações diante de tantos acontecimentos, antes de lidar especificamente com a situação. Isso ajuda a acalmar antes e também a preparar o coração da pessoa. Após esse posicionamento, conceda ao outro o benefício da dúvida. Será que a pessoa realmente fez isso, mesmo que pareça claro que a pessoa errou? Procure saber os fatos. Procure saber de tudo. A palavra de Deus nos ensina: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Ouça a pessoa.
Se estiver aconselhando um casal com um problema, não tome partido de um dos lados antes de ouvir ambas as partes. Essa verdade parece óbvia, porém muitos conselheiros são emocionais demais e dão razão a uma pessoa e não a outra. E literalmente, como diz a Bíblia, passam vergonha. Por mais que a história contada pelo marido faça sentido e pareça ser verdade, não tome conclusões, sem antes ouvir a esposa. Ouvir os dois lados dará precisão adequada para resolver a situação de forma mais eficaz. Se o erro for direto com você, não chegue condenando a pessoa. Lembre-se do princípio da encarnação que vimos nesse livro, nos capítulos anteriores. Faça uma pergunta sobre a vida e as condições que a pessoa se encontra. Isso pode levá-lo a corrigi-lo de uma forma melhor. Leve a pessoa a refletir sobre o erro dela, em vez de apenas dizer que ela está errada. Perguntas como: você acha que essa ação foi correta? Como você enxerga essa atitude? Será que esse comportamento agrada a Deus? Será que isso ajuda seu casamento? Será que o seu comportamento está plausível na Bíblia? Ensina de princípios e valores? Faça perguntas. Pode ajudar a pessoa a entender por ela mesma a seriedade do que fez. E ela mesma vai ver a necessidade de mudança com essas perguntas. Nessas perguntas é fundamental tomar cuidado com o seu tom de voz, a sua ironia, o seu desprezo. Tome cuidado. Mesmo que existam muitas questões erradas na vida da pessoa, seja específico. Trate 2 ou 3 questões no máximo. Priorize as questões mais importantes e deixe o restante para um outro momento. Se falarmos de muitos problemas ao mesmo tempo, a pessoa pode pensar que não será capaz de mudar. Quando a pessoa enxerga dificuldade demais, ela ainda pode ser ainda mais difícil. Precisamos ter paciência e dar tempo ao tempo para que os ajustes sejam feitos. Na verdade, passo a passo, o Senhor nos mostra áreas que precisamos mudar, dando-nos tempo para que as mudanças aconteçam. Ao ser específico em falar o erro do outro, seja específico em assumir também o seu erro, ou o erro que você cometeu. Às vezes, a pessoa agiu em reação a algo errado que nós mesmos fazemos. E não temos a honestidade de pedir perdão ou apenas apontando o outro como errado. Será que não foi seu jeito de falar que o fez agir da forma agressiva como que agiu? Sua missão em demonstrar amor que o levou a não lhe chamar para sair? Reconheça os seus erros e peça perdão antes de chamar a atenção do outro a respeito de algo. Alguns dos conflitos que tive com minha esposa foram resolvidos rapidamente quando pedi perdão pela minha postura antes de chamar a atenção dela. A humildade abre espaço para reconhecer os seus erros e ter a iniciativa de mudança de ambas as partes. Ao final da conversa, procure reafirmar o valor da pessoa, lembrar o quanto que a outra é importante, declarar o quanto você ama e aprecia essa pessoa, mostrar de alguma forma o quanto ela é capaz de mudar e demonstrar o potencial que ela tem. É importante que a pessoa sinta que, apesar dos seus erros, quem a está corrigindo a ama e se importa com ela. Como disse, essas verdades precisam ser adaptadas às pessoas e a cada situação específica. Talvez, por exemplo, pela constância do erro de outras tentativas frustradas. Você tenha que ser um pouco mais firme com determinada pessoa. Seja sensível e sábio para que possa ser mais eficaz a conversa. Entretanto, não se esqueça da essência das verdades aqui demonstradas, e você verá o conflito pode ser um problema, mas não um grande crescimento para a sua vida, mas será um grande crescimento para a sua vida e relacionamento. Se lidarmos com nossas questões internas, melhoraremos assim os nossos relacionamentos intrapessoal. Em vez de vermos na ação do outro o problema, teremos uma melhora significativa em nossos relacionamentos interpessoais. Se aliado a isso, procurarmos nos identificar com o outro, procuramos encorajar o próximo, celebrando o seu sucesso,
sendo misericordioso com suas falhas e estabelecendo uma melhor comunicação. Vamos propiciar excelentes relacionamentos e evitar muitos conflitos. Diante de tudo isso, posso afirmar a você que, praticando os princípios vistos nesses livros, seus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. Experimente praticá-lo e você verá que a alegria não fará parte apenas do seu rosto, mas do semblante de quem está ao seu lado. Amém, que livro poderoso! E assim finalizamos esse livro, Revolucionando Relacionamentos, que todos esses ensinamentos venham fazer parte de nosso dia a dia, que venhamos a fazer a pergunta sempre, né? Como Jesus faria nessa situação? Como que Jesus se relacionaria? Como Jesus olharia? Como que Jesus faria? Enfim, que venhamos a olhar a pessoa como um todo, não apenas como o seu erro, não apenas com os seus defeitos, mas também enxergar em cada um as suas qualidades. E destacar sempre isso, né? Porque isso muda o outro e isso nos muda também. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura. No próximo livro, eu vou colocar aqui para vocês me ajudarem na escolha desse próximo livro. Que Deus te abençoe grandemente.